cria, recria ou engorda, tá? Quem nunca se perguntou, pô, qual que é a fase que está dando um rendimento maior, uma margem um pouco maior neste momento, tá? Então eu separei esse conteúdo, é uma pergunta muito frequente, eu recebo muitas perguntas pelo e-mail, por mensagem, tá? Então separei aqui um conteúdo bem bacana, a gente vai olhar para as 3 fases e eu quero te dar uma sugestão aí, uma sugestão simples, tá? Não é nada de outro mundo, digamos assim, mas para você avaliar se cabe aí para sua realidade, tá? Quero começar falando um pouquinho sobre a cria, tá? Como funciona a cria, tá? A cria consiste em você ter as matrizes para produzir bezerros aí na sua propriedade. Então, a cria ela começa ou na estação de monta ou na inseminação artificial e ela vai até você comercializar esse garrote, você comercializar esse animal para a fase de recria, tá? A cria ela tem uma característica que você precisa ter aí na sua propriedade, que é mão de obra qualificada. Você precisa ter um caixa um pouco mais robusto, eu vou te explicar daqui a pouco por quê. E você precisa também ter uma área um pouco maior. Por quê? A cria, ela não dá para você intensificar tanto, tá? Então você vai trabalhar muitas vezes com um animal, máximo 2, 3 por hectare, tá? Então, geralmente você precisa ter uma área maior para você ter um número de animais um pouco maior para fechar a conta, tá? E eu falo caixa porque é o seguinte, não tendo como você intensificar, acelerar o ciclo da cria, você vai comercializar, né? Você vai ter uma receita comercializar esses bezerros de uma forma mais espaçada. Então, pense, você vai ter uma entrada de receita a cada 6 meses, a cada 8 meses, muitas vezes uma vez por ano. Então você precisa ter um caixa um pouco mais robusto para suportar essa operação da cria, tá? E o espaço um pouco maior aí na sua propriedade, porque realmente vacas de cria você precisa ter aí pelo menos um animal por hectare, mesmo trabalhando aí com pasto cabeceira, coisa boa mesmo, não dá para você lotar demais a pastagem, tá? Passando para a recria, o que consiste a recria? Você comprar o animal o garrote e você segue até boi magro, tá? Então é aquele animal jovem e você vai comercializar aquele animal adulto, mas sem acabamento, realmente boi magro, tá? Geralmente a recria tem uma duração entre 12 a 18 meses. É a fase que demanda um menor investimento, instalações, mão de obra, e muita gente que vai entrar na atividade entra pela recria, e de fato é uma fase um pouco mais simples, mas nada que realmente não precisa suar a camisa, realmente precisa suar a camisa, precisa de investimento, precisa de conhecimento, mas é uma fase um pouco mais suave em relação aos demais, tá? Passando aqui para terminar a fase de engorda, tá? Mais conhecido como acabamento, terminação, é a última fase do gado de corte, tá? Como funciona a engorda? Animal de boi magro, em torno de 420 quilos, e vai trabalhar esse animal no acabamento, muitas vezes em confinamento. Fase de engorda, ela tem uma duração média de 90 até 150 dias, tá? Então, são animais que vão se alimentar de uma dieta um pouco mais quente, muitas vezes grãos, para você conseguir um rendimento de carcaça, acúmulo de gordura e acabamento, tá? Agora é o seguinte, ó, e aí, a gente já conhece as 3 fases, né? Qual delas hoje está tendo a maior margem, está tendo o maior retorno, tá? A gente viu nos últimos anos muitas propriedades migrando para cria, tá? Bezerro mais valorizado, muita gente foi para cria, vamos produzir bezerro, comercializar bezerros, tá? O que acontece é o seguinte, ó, se você parar para perceber, todas as fases bem feitas, elas vão ter um bom rendimento, vai ter uma boa margem. O que eu te recomendo é o seguinte, não entre em uma fase que você não tem conhecimento, invista naquilo que você tem conhecimento. Se você reúne conhecimento, investimento, se você reúne mão de obra, se você tem esse conjunto completo, tanto a cria quanto a recria quanto a engorda, pode ser um bom negócio. Se você não tem o conhecimento para trabalhar na cria, que é aquele manejo mesmo, tá? De manejo com recém-nascido, manejo com essa bezerrada, mão de obra especializada, não resolve você trabalhar com a cria porque ela está na moda. A engorda é a mesma coisa, às vezes você não tem mão de obra para colocar o trato no coxo com tanta frequência como necessita, né? Se você for trabalhar com grãos, às vezes dividir em 2, 3 refeições por dia, você não tem mão de obra para isso, não adianta. Você vai trabalhar com esses animais e não vai ter um grande resultado, tá? Eu tenho uma sugestão para você hoje, tá? Não é nada, ó, não é nada que você vai rachar de ganhar dinheiro, não. E não é inventar a roda, não, porque muita gente já trabalha nessa modalidade, tá? É um pouquinho da recria, só que é uma recria onde você trabalha em um momento que tem boa compra, tá? Dos frigoríficos, principalmente, de confinadores, e aí geralmente você consegue aí um preço melhor de venda desses animais. Então consiste do seguinte, você compra o garrote
no mês de maio, mês de junho, mais ou menos, tá? Você trabalha com esse animal, você trata esse animal no coxo durante 90 dias, é para dar um arranque mesmo nesse garrote, tá? E depois você segue com o proteico energético no coxo e esse animal na pastagem, tá? Com um bom pasto. Isso aí a gente já pega lá para o mês de setembro, mês de outubro, que o pasto já tá bom no Brasil Central, já começou as primeiras chuvas, tá? E aí você segue com esse animal uma média de 12 meses na recria, você comercializa esse animal boi magro. Você vai comercializar esse animal na média de 420 quilos, você vai comercializar em maio, junho ou julho do ano seguinte, tá? E você vai comercializar com confinadores, com frigoríficos que fazem a terminação, tá? Geralmente esse animal ele tem um ágio até interessante, e perceba, são animais jovens. Você comprando o garrote aqui, ó, 8 meses, no máximo 10 meses, você vai comercializar esse animal lá, boi magro, em média de 20 meses, 21 meses, até dar a boi China, tá? Por quê? Porque vai trabalhar mais 4 meses de confinamento, dá para comercializar esse animal ainda no boi China com ótima cotação. É uma sugestão, avalie se cabe na sua realidade, tá? Não é nada de outro mundo, mas é uma modalidade que muita gente tem feito com margens interessantes. Gostou do conteúdo? Espero que sim, separei aqui ó, com todo carinho. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro.